Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio aqui do RV4 Podcast. Hoje estou com 3 convidados super especiais, Maurício Leila, Rogério Deonero e a Gabriela Ribeiro. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Beleza. Hoje estamos com um tema aqui que queria desmistificar um pouco, mas contar um pouco para todos os nossos ouvintes e pessoas aí que vão nos acompanhar para esse podcast, sobre um pouco da carreira, né, do assessor, todas as suas dores e suas belezas aí dessa carreira, né? Mas, antes de tudo, eu queria que, em poucas palavras, aí vocês se apresentassem. Quem que pode começar aí para se apresentar? Vamos lá. Todo mundo olhou para mim, né? Eu acho que eu sou mais ancião aqui da turma na assessoria. Sim. Mas meu nome é Maurício Leila, sou sócio da RV4, iniciei nessa carreira há 9 anos e sou assim, um assessor muito feliz, adoro trabalhar com isso, como assessor também, como sócio da RV4 em outras áreas que a gente atua. E sou marido da Camille, pai do Nathan e da Lia. E estamos aqui para começar aí esse podcast para desmistificar a nossa carreira. Show de bola. Olha lá, Deonero. Vamos na ordem. Bom, sou o Rogério Deonero. Vou fazer 50 anos, estou nessa carreira somente há 3 anos. Na verdade, a minha carreira foi toda na área de tecnologia, né? E eu fiz uma transição de carreira. Estou muito feliz com essa nova carreira, né? Mas assim como qualquer outra carreira, acho que a gente tem que estar sempre buscando evolução, né? Então, acho que a carreira do assessor tem mudado bastante ao longo dos anos. Sim. E eu acho que para os próximos anos a gente vai ter que se preparar também para essas mudanças, né? Acho que muita coisa IA chegando aí, muita automação, né? Os bancos correndo atrás. Então, é isso. Show de bola. Gabi? Depois dessas férias, Gabriela Ribeiro, né? Tenho vou fazer 30 anos, né? Vou falar logo, todo mundo falou a idade, vou falar também. Eu não falei minha idade. Não? Então, mas só falei que eu tô há 9 anos trabalhando com isso. Então a gente descobriu a sua idade, pra ficar tranquilo. Vou descobrir, hein? E eu tenho 10 anos de mercado e como assessora eu tenho 3 anos já aí nessa luta. Legal. Bom, por que eu chamei vocês 3 aqui para esse podcast, né? Acho que foram 3 pessoas que têm histórias aqui muito diferentes, né? Mas com essências aí parecidas, né? Pessoas com muita fome, muita resiliência e tudo mais e tal. E queria começar, acho que talvez pelos desafios aí, né? De um assessor. Todo mundo vê esse mercado como um mercado em ascendência, mega aquecido, o pessoal falando que assessor ganha bastante dinheiro e tudo mais. Será que é isso mesmo, né? Então, vamos começar com a Gabi agora. E aí, Gabi, será que é isso mesmo? Agora inverteu a ordem. Te vira nos 30. Como é que são os seus desafios? Como é que tá? Você tem 3 anos, parece que é pouco tempo, mas foi bastante desafio no começo. Quais são os seus principais desafios aí no começo? Acho que no começo, de verdade, o maior desafio é psicológico, né? Você faz uma transição de carreira, é tudo muito novo, né? Há 3 anos atrás, se hoje é novo, há 3 anos atrás era mais novo ainda, mas as pessoas falavam menos ainda do trabalho do assessor de investimento. A gente era muito confundido com o gerente do banco, então já tinha aquela estrutura que as pessoas estavam acostumadas, e aí você faz essa transição. Então a maior novidade é passar de um regime CLT, por exemplo, que você tinha dentro do banco, dentro das empresas, quando você faz a transição, para ser dono do seu negócio. Basicamente, o assessor tem essa dinâmica, né, de ser dono do seu negócio, dono da sua carteira, dos seus clientes. Você tem uma dinâmica diferente. Então, acho que no primeiro momento, o mais desafiador é encarar essa nova estrutura, né? Você tem uma outra maturidade falando de trabalho. E aí a questão psicológica, né? Que envolve tudo isso. Você fazer essa transição e você entender que depende muito mais exclusivamente de você. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Saber que é você e você, como assessor de investimentos. Tá? Legal. Vou pro Leila, então, que aí quer falar pra mim? Tem 9 anos aí, provavelmente seus desafios foram um pouco diferentes, né? Porque de 3 anos para 9 anos e tal, como é que foi? Então, ainda mais, né? Então, os desafios lá Quando atrás, eu comecei, ninguém sabia o que era XP. A gente tinha que falar que o dinheiro podia vir para a plataforma XP, que era como um shopping, que a pessoa não iria perder dinheiro. Sim. A gente podia alocar em CDBs com FGC e que ele teria proteção. Sim.
Caso contrário, o cliente ficava muito receoso. Hoje em dia, a marca XP já está muito estabelecida. Sim. E ajuda muito na nossa profissão. Eu iniciei com o meu próprio escritório, depois a gente fez a fusão com a RV4, e hoje a gente se posiciona como uma boutique mesmo de investimentos, a RV4. A gente é credenciado da XP há 9 anos, mas ao mesmo tempo a gente tem atuações complementares, e então o desafio é outro. Eu acho que quando eu iniciei 9 anos atrás, assim, além das pessoas não conhecerem, você tinha um mercado muito iniciante ainda. Os bancos, tudo que faziam para os clientes era cobrar altas taxas e botar o dinheiro do cliente em CDBs que pagavam 80% do CDI. E graças à XP, graças à nossa atuação, trazendo alternativas com proteção para os clientes, o mercado mudou, o mercado se tornou mais desenvolvido. Então, naquele momento, o mais importante era mostrar para o cliente a confiabilidade de tudo que a gente fazia, e com o passar dos anos, o cliente começou a demandar mais diversificação, mais retorno. O CDB no banco ele passou a não pagar mais somente 80% do CDI, porque, obviamente, o banco sentiu o baque da concorrência, a XP ela revolucionou o mercado. Então, eu acho que se antes essa era a preocupação de trazer o cliente para cá e entregar um retorno que a gente sabia que ia ser maior, hoje é de mostrar para o cliente uma atuação muito mais completa, não somente de investimentos, mas em todo o nosso olhar para o investidor, e mostrar para ele como que a gente consegue diversificar de forma inteligente a carteira dele, isso na parte de investimentos. Não dá mais para ficar só no CDB. Sim. Isso era a realidade muitos anos atrás. Hoje a gente tem que entregar para ele soluções de investimentos internacionais, soluções em todas as classes de ativo possíveis. Agora a gente está num momento hoje em que a taxa Selic está começando... já está no meio do caminho da queda dela, mas provavelmente até o final do ano, quem ficar só no CDI vai ganhar 0,6, 0,7, já depois de impostos, que é bem abaixo do que o investidor estava acostumado nos últimos anos. Então, saber diversificar, saber direcionar é uma grande luta, e ensinar o cliente. Ele tem que aprender a ir para outros caminhos que não só o básico. A gente fez muito isso, né? Acho que no começo, acho que para todo mundo foi educação financeira. Sim. A gente veio de uma situação onde o banco era a única informação, o único lugar detentor de informação sobre dinheiro vinha das pessoas que estavam ali ou as pessoas que procuravam mesmo informação. Mas para a grande massa, eu acho que a XP fez isso, né? Ela deu acesso à informação. Sim. E o nosso primeiro passo, acho que para todo mundo, é educar. A gente fez uma parte de educação financeira, a gente tem feito, eu acho. Há 3 anos, quem faz isso há mais tempo tem feito isso mais forte, assim. Gabi, eu acho que hoje a gente já está na outra ponta, né? Os clientes conseguem ver qualquer vídeo no YouTube, aprender tanto de investimentos e isso gera uma sensação de que ele está fazendo tudo errado, de que ele tem que mudar completamente o que ele está fazendo, e então tem informação até demais. Mas nem sempre aquela informação é relevante para o cliente, dependendo do perfil dele, o que ele precisa é aterrissar, se acalmar, saber ter alguém da confiança dele para poder direcionar. Hoje, a preocupação é outra, né? Quase uma curadoria da porque hoje tem muita informação disponível no mercado. Então, um assessor que está do lado do cliente consegue trazer para ele o caminho ideal para ele. Então, uma função muito importante. Para você, Deonero, como é que foi até uma transição, né? Eu vejo aqui, para mim é um pouco até diferente dos dois, né? Porque tem as duas pontas. O cara que começou desde o início, alguém que é mais nova de idade. No meu caso, teve 2 desafios, né? O primeiro desafio foi a questão de, depois de ter uma carreira mais sólida dentro de um mercado de tecnologia, já com custo de vida e família formada, de repente você parar e começar algo novo. Então, esse era um desafio de tá acostumado com um regime de CLT que pinga todos os meses ali e de repente você ir para uma carreira que você é um empreendedor. Na verdade, o assessor é um empreendedor. Você tem que considerar isso aqui como uma empresa, senão não dá certo para ninguém, né?
Então, essa questão no início, acho que o maior desafio é assim, é você saber que aquilo vai dar certo, mas você está experimentando, né? E tem que confiar no processo, né? Aquilo, se você continuar fazendo da forma correta, você vê que seu crescimento acaba sendo rápido, né? Aí, passada algumas etapas desse processo, você vê que dá para confiar no processo e dá para conciliar isso e realmente, para quem, de repente, gostaria de fazer uma transição, é uma carreira que permite, se você tiver vontade de estudar e se preparar, você consegue fazer independente da idade, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana. Agora, como desafio de assessoria, eu sempre olhei em qualquer coisa que eu faço, eu gosto de me aprofundar e realmente fazer a coisa bem feita, qualquer que seja a área, né? Sim. Eu acho que os desafios, tudo isso que o Leila falou é verdade, mas eu acredito que a gente precisa olhar muito cliente a cliente, como que você fala a linguagem para que crie uma empatia com cada pessoa, né? Porque falar IPCA, falar de taxas, isso o mercado todo está falando, né? A gente tem outros escritórios, a gente tem os bancos que correram atrás, mas você entender o que cada cliente precisa em cada momento de vida, né? Então, e aí tem a linguagem, né? Eu me acostumei a conversar com diferentes tipos de pessoas da minha idade, executivos ou pessoas mais novas, então cada um tem um timing diferente daquilo que ele está precisando naquele momento, né? Sim. Então, você vai falar com um executivo, é um cara super atarefado, que não tem muito tempo. Se você for explicar muito de mercado, você começou a falar, você já perdeu o cara nos primeiros 5 minutos. Então, é entender realmente o que a pessoa está buscando dentro de uma assessoria, né? O que a gente pode fazer de diferente do que os outros escritórios ou que o banco está fazendo, né? Como que a gente realmente entrega algo personalizado para a pessoa. E quando ela se sente abraçada ou realmente que você está falando na linguagem do que ela gostaria, aí é que a gente faz a diferença, entendeu? Então, muitas pessoas falam assim, eu não estou investindo em corretora por causa da corretora X, Y ou Z, eu estou porque eu confio no Del Nero e eu quero estar com ele, eu quero investir com ele, entendeu? Acho que isso é um diferencial da nossa carreira, né? Muito bom. Mas quando todos vocês, né? Quando começaram, provavelmente vocês não tinham uma carteira de clientes, certo? Nada. Todo mundo começou do zero. Nenhum, né? Todo mundo aqui foi na raça, Não sei se algum pai, mãe ou parente deu dinheiro para vocês começarem a investir. Como é que foi para construir esse relacionamento de confiança, né, com o cliente? Como é que foi, acho que, passar essas primeiras barreiras aí? Quem quer começar? Gente, eu vou falar de forma tão genérica, porque faz muitos anos. Gabi, vamos lá. Os parentes são os últimos que confiam na gente. Vamos validar essa informação. Sempre, né? As pessoas que estão próximas, elas estão esperando que você dê certo. Então, vamos deixar ela lá um pouquinho, depois que ela der certo, a gente acredita, né? Sim. Isso demora um tempo até que você crie credibilidade dentro daquilo que você está fazendo. Quando eu fiz a transição, eu fiz a transição num momento de mercado super estressado. A gente tinha aquela questão da pandemia, então a gente estava ali numa situação que era tudo muito incerto. E além de ter que explicar ainda sobre um pouco da XP, a dificuldade era trazer aquele cliente, porque no meu caso, por exemplo, eu ainda tinha um benefício de ter vindo de um banco, e aí volta para falar, olha, tá acontecendo isso, mas vai dar tudo certo, porque você tem que ser otimista, e tava dando tudo errado naquele momento, era um momento que tava dando quase tudo errado, e eu tinha que ser otimista para falar para as pessoas, vem comigo, que vai dar certo, e a gente vai para uma estrutura diferente, a gente vai fazer uma coisa diferente, e essa figura de atendimento muda, né, então assim, que muda o lugar, mas não muda o atendimento. Então, a minha maior dificuldade foi exatamente essa confiança, essa credibilidade que as pessoas... Por que tá mudando? Por que você sai de um grande banco? Por que você tá fazendo isso? É um lugar tão seguro, você tá indo para um lugar tão inseguro, né? Então, assim, essa dificuldade de até você explicar para as pessoas por que essa escolha é muito difícil. Então, assim, eu passei por esse momento, sabe? De ter que falar para a pessoa, olha... Sim. Eu preciso do seu voto de confiança. Eu tô indo para lá porque eu acredito que lá é um lugar melhor, tanto para mim
quanto para as pessoas que estiveram comigo como clientes do banco durante anos. Então, eu acho que esse momento de procurar essa confiança, essa credibilidade, isso foi muito desafiador, de você ter que falar, olha, vamos, é a XP, a gente vai, é a RV4, é um outro atendimento, a gente quer fazer outra coisa. Dentro do banco tinha uma sombra, né? Você não podia falar de investimento, você estava falando de produto, não era investimento, era produto. Você tinha que vender e comercializar aquilo que você recebia de manhã, uma listinha de coisas que você tinha que comercializar. Então, você recebia, olha, é isso aqui, se isso é bom ou não, é isso. E aí era falar sobre isso, né? E jogar claro. Eu acho que a maior estratégia foi falar a verdade para o cliente, foi falar, olha, isso que a gente fez durante anos, eu estava fazendo porque eu estava seguindo ordens e aquilo fazia parte do meu trabalho. E aí agora eu quero fazer isso diferente. E eu quero fazer isso efetivamente para causar transformação na sua vida. Então, foi muito defendendo essa tese, assim, ó, eu quero gerar transformação efetiva através do meu trabalho como assessora, sabe? Legal. Bom. Eu acho que também nunca tá... a gente acaba aprendendo muito com esse processo, né? Porque ao longo do tempo, se a gente for ver quando a gente começou e for olhar conforme os anos passam, a evolução que a gente tem, porque o mercado nos ensina, as pessoas nos ensinam, né? A gente evolui também, então cada vez vai ficando melhor. Então é uma das profissões que quanto mais velho você fica, mais experiente você acaba sendo naquela área, né? Por exemplo, o Leila, 101 anos, ele começou a prospectar Noé, né? Mas assim, no meu caso, a questão do relacionamento, eu não tinha carteira nenhuma, mas foi mais fácil do que eu imaginava do ponto de vista de ter contato com as pessoas. Então, acho que o ponto principal é, se você gosta de lidar com pessoas, na minha carreira em tecnologia, eu nunca deixei de abrir espaço para que as pessoas pudessem falar. Então, por exemplo, eu cuidava de área de tecnologia, mas, por exemplo, a maior dor de um vendedor, de um fornecedor, é ter um tempo para ele te apresentar alguma coisa. E eu sempre abri portas, na época que eu trabalhava no mercado, para que as pessoas pudessem falar. Mesmo que não viesse a ter negócio, eu tinha essa oportunidade. Então, eu não tinha ideia do poder que a mídia, no caso do LinkedIn, da quantidade de conexões que eu tinha. E quando eu comecei, foi exatamente na pandemia, né? Que, por incrível que pareça, para mim foi bom, né? Tirando a parte trágica por ser uma pandemia, mas profissionalmente, porque as pessoas que eu tinha contato, se eu fosse bater na porta em porta, por não ser comercial e estar começando uma nova carreira, talvez eu ia tomar várias portadas na cara ou ia estar indo e voltando, ia ser mais difícil conseguir agenda, né? E na pandemia eu falava com 5, 6, 7, 8 pessoas por dia, né? Entendi. Então, essas pessoas que eu tinha contato via LinkedIn, eu meio que reativei, eu não tinha nem ideia, porque eu não era um cara de mídia social e nem que fazia contato com as pessoas por esse meio, né? Então, foi algo que me ajudou bastante. E aí, meio que aquilo que você planta, você acaba colhendo, né? O que você plantou, cultivando relacionamentos ao longo da carreira, permitiu que as pessoas também abrissem as portas para que eu pudesse falar do que eu estava mudando, o que ia passar a fazer dali para frente, né? Então... E aí, com o início, né, as pessoas vêm inicialmente pela confiança, a partir do momento que o trabalho começa a gerar resultados, começam as indicações, né? Então, hoje, para mim é muito bacana saber que os meus maiores clientes vieram das minhas indicações, ou de pessoas que começaram a trabalhar comigo, né? Nem sempre vieram da minha primeira lista, né? Que a gente sempre olha família, como a Gabi falou. Né? Você pega a lista de casamento, né? Como é a regra de bolo, né? Vamos ver todas as pessoas que passaram lá, vamos começar por ali, mas... Não é por aí, né? Não é. Vamos lá, minha vez. Eu tive uma experiência de empreendedor antes de começar no mercado de investimentos em 2015. Eu iniciei em banco, depois eu não gostei muito da dinâmica de como que era o banco na época, saí e fui trabalhar com outra atividade, mais mercado real. Na época eu desenvolvia joias. Então, essa foi uma experiência de empreendedorismo. E uma coisa que eu gostava, que independente da joia que eu fosse produzir, que eu fosse desenvolver para a pessoa, para o cliente, eu tinha que chegar no melhor nível possível. Ela tinha que ser impecável, e se não saísse do jeito que eu queria, eu ia refazer, não importasse quanto eu iria ganhar no final. Eu tinha que entregar o melhor produto. E eu acho que isso foi uma grande transformação em mim, assim, em como trabalhar. E esse sentimento de querer acertar, de querer fazer o bom para o cliente, de querer trazer para ele os resultados,
Quando a gente traz o resultado na carteira e acerta, não é somente, fiz o cliente ganhar mais dinheiro. Tem toda uma cadeia que você acaba produzindo em consequência disso. Ele se sente mais seguro, tem mais dinheiro, a família dele vai poder realizar os sonhos. Muitas vezes, assim, você é o grande responsável por ajudar ele, por guiar ele a alcançar esses sonhos. Então, essa vontade de acertar ela é muito grande. E eu acho que foi isso que me norteou desde que eu comecei e que até hoje me norteia. É a vontade de fazer o bem para o cliente. Todo mundo aqui tem esse sentimento. Sim. Acho que é muito diferente quando você tem um negócio próprio, que você é o responsável pela sua carteira. É diferente o sentimento, né, Gabi? Eu acho que é sentimento de cuidar de famílias, né? Acho que a gente tem muito isso, e a gente fala de sucessão patrimonial, a gente fala de tantos assuntos importantes, de proteger vidas, de cuidar do patrimônio, de adquirir patrimônio, de tanta coisa que influencia na vida da pessoa como um todo por anos, que é uma vontade, você descobre que você está numa profissão que tem genuinamente o poder de transformar situações. Sim. Então, a gente sabe que o dinheiro, a segurança financeira, ela tira pessoas de situação de não estar mais vulneráveis, de ter poder de escolha. Então, quando você lida com essas situações e que você vê efetivamente na prática como você está fazendo isso através do seu conhecimento, do que você dedica de tempo, é muito, muito importante para a gente. Acho que a gente é muito bom, muito gratificante. E o aprendizado aqui é contínuo. Então, desde que cada um aqui começou, assim, são tantos estudos, tantos aprendizados. Cada caso novo que você pega de cliente, que você aprende e sabe direcionar melhor o próximo. Como o Deonero falou, você sempre melhora nessa profissão. E a gente, o tempo todo, está se capacitando. Então, como você consegue atuar com o cliente desde o começo? Estudando muito, aprendendo muito no mercado, aprendendo sobre investimentos, todo tipo de investimento, buscando fazer o melhor para ele. E aí a roda vai girando. Né? Acho que é uma profissão que não permite que você seja robô. Né? Não é um sistema que você aprende e você copia aquilo e vai refazendo, né? Sim. Você precisa estar aberto a recalcular a rota do aprendizado todos os dias. A gente aprende alguma coisa nova todos os dias. Há 3 anos atrás, eu falo que a serviço de assessoria é uma nova universidade. Sim. Porque você está em aula constante em relação ao mercado, em relação à mudança. As coisas no mercado financeiro, elas são muito rápidas, então várias regras mudaram de 3 anos para cá, várias coisas mudaram, a gente sente todos os dias. Eu comento aqui, na minha vez está acontecendo tudo. Uhum. Tudo, fundo, história, todos os dias é uma coisa nova que eu falo, caramba, nunca. Aí alguém fala, isso nunca aconteceu antes. E então você precisa estar ali na ativa de entender que é um negócio rápido, que você precisa estar sempre aprendendo, sabe? Para entregar serviço. Por que eu acho que eu reforço, né? Que chamo vocês também. E na verdade isso faz parte da cultura da RV4 e são todos os assessores fazem isso aqui dentro. Mas eu sabia que vocês iam trazer isso muito à tona na fala mesmo, né? E reforçar isso. Porque acho que em momento algum, assim, tal, a gente fala somente de produto no final das contas, né? Vocês estão falando de, cuidar da vida, cuidar do patrimônio, cuidar dos sonhos das pessoas e tudo mais, tal. E, consequentemente, com isso, vocês também são remunerados e tudo mais, tal, nesse sentido, né, tal. Então, assim, é um ciclo virtuoso, né, que acaba acontecendo nesse sentido e tudo mais, tal. E acho que o problema é que talvez no mercado, né, as pessoas acho que invertem um pouco isso, né? Falei, cara, as pessoas pensam primeiro na venda do produto e depois no cliente e tudo mais. Então, como é que vocês enxergam isso quando as pessoas falam mal aí de assessores e tudo mais? Fala aí, Leonardo, um pouquinho desse aspecto. Eu acho essa é uma pergunta muito boa, porque assim, eu acho que a transparência e a empatia, como eu falei no início, é muito importante. Então, assim, os clientes, eles precisam entender, e eu como cliente também tenho essa mentalidade, né? Que a nossa atividade ela precisa ser remunerada, isso tem um valor, né? Perfeito. A gente estudou para estar aqui, o cliente está deixando de precisar estudar algo que a gente está dando
pronto, né? E então tem muitos clientes que às vezes acham que não é associação beneficente, né? Então, ou acha, por exemplo, você ganha mais ou menos em determinado produto, né? Eu não tenho problema nenhum de falar quanto a gente ganha por produto, e a gente ganha sim, a gente é comissionado, isso tem um valor, né? E a questão do cliente se sentir mal ou bem, muitas vezes tem clientes que talvez eles não estejam preparados para estarem junto a uma assessoria, né? Tem cliente que, se ele está muito preocupado nisso, que mesmo ele ganhando, ele se incomoda com o sucesso do assessor em cima do dinheiro que ele traz para a mesa, talvez seja um cliente que ele tenha que trabalhar com o bancão mesmo, porque ele não vê isso, né? Não é que ele lá não tem isso, mas o cliente talvez não esteja enxergando um valor nisso, e talvez, muitas vezes pode ser que tenha mais ou menos dinheiro. Se ele não entender essa mecânica, é um cliente que a gente não vai estar tão próximo, ou a gente não vai conseguir atender, porque o que a gente falar não vai agregar na vida dele, né? Então, a gente realmente quer aqueles clientes que a gente vai fazer a diferença e a gente vai crescer juntos, né? Então, para quem está começando na profissão, a gente não pode simplesmente falar amém e sim para tudo, achando que tudo que o cliente falar está correto. A gente tem que ter a nossa opinião, a opinião do que o mercado está dizendo, e trazer esse conhecimento, né? Se o cliente já trabalhar no mercado, é ótimo. Muitas vezes a gente tem discussões muito enriquecedoras, né? Até a pessoa que não sabe nada, a gente tem a obrigação também de trazer um conhecimento mínimo educacional, e isso acho que é um DNA da RV4. Sim. Mas sem dúvidas que essa transparência é fundamental, para o cliente saiba o que a gente faz e a gente entregar algo que ele espera, ou superar algo que ele está esperando, né? Legal. Alguém quer complementar? Eu acho que aconteceu um caso que acho que uns dias atrás um cliente me questionou e eu fiz uma comparação com o PREG muito simples. Ele é meu dermatologista, meu cliente, e frequento ele fora do meu plano do meu convênio médico. Então eu pago uma consulta para ele, eu vou lá e R$1.500 de consulta. Vou E eu nunca questionei o resultado, eu nunca questionei se o remédio que ele vai me dar vai ser eficiente. Eu vou lá, pago a consulta, me consulto com ele, faço as minhas perguntas e volto para casa satisfeita. E um dia ele veio me questionar sobre os produtos da carteira dele. Eu falei, então vamos lá, né? Vamos abrir. Eu falei a mesma coisa. Eu abro, eu não tenho problema nenhum de falar sobre números e remuneração, até porque eu acho que agrega valor um serviço bem cobrado. Ninguém valoriza nada que é de graça. Sim. Então, se você vai lá, aquilo que é de graça, as pessoas não valorizam as coisas que é de graça. Vamos partir para... Eu tenho isso. Às vezes as coisas muito baratas, eu falo, mas será que é bom mesmo? É tão barato assim? Então, eu acho que as pessoas devem entender essa dinâmica. Então, quando eu questionei isso pra ele, eu coloquei pra ele, olha, aquela consulta lá que eu pago, que nunca foi questionada, você fez faculdade, você se dedicou à medicina tantos anos, e você é a mesma coisa. Sim. E eu não tenho problema de falar sobre isso. Ele veio me questionar sobre um produto específico, sobre as últimas notícias que a gente vem sobre o COI, e eu falei pra ele, é isso. E a gente abre, não tem problema em falar, a gente tem muita clareza sobre isso. Mas as pessoas precisam valorizar as coisas. Então, exatamente como a gente valoriza o médico, como a gente paga consultas, a parte do nosso convênio, a parte que a gente vai lá, dedica tempo e indica esse médico para outras pessoas, o médico vira o médico da nossa família, o assessor de investimento é a pessoa para ser essa figura. A figura que você vai indicar para as pessoas que você ama, que você vai indicar e que você vai sim pagar, você vai sim valorizar por esse serviço, numa dinâmica diferente. Mas quando eu falei para ele sobre a consulta, que acho que ele nem se lembrava que eu pagava a consulta para me consultar com ele. Sim. E ele falou, poxa, Gabi, me desculpa, é verdade, eu acabei dei ouvidos as várias coisas que as pessoas estão falando, especulando, mas a minha figura de referência é você. Eu falei, então, se eu confio em você como meu médico, minha figura de referência em relação a esse assunto, eu também espero a mesma confiança. Então, eu acho que tem que ser um papo muito direto, né? A gente tem que falar muito disso e não ter problema de colocar os números na mesa. Olha, é isso mesmo. Ah, é muito, é pouco? É o que é eficiente pelo meu trabalho. Até porque o nosso trabalho não é uma ciência exata, né? A gente depende
de muitos fatores. A gente depende do que está acontecendo no mercado interno, o que está acontecendo fora, no mundo. Uma crise pode afetar a economia como um todo e tudo vai ser afetado, os investimentos também, né? Então, sim, a gente sempre faz o melhor dentro daquilo que é possível, considerando o mercado e sempre protegendo o patrimônio do cliente, né? Mas nem todas as estratégias vão dar certo conforme planejado. Se a gente soubesse o que ia acontecer daqui 6 meses, a gente até brinca, né? No Brasil, até o passado é incerto, né? Porque uma hora é eleição, muda presidente, muda governador, ou então a gente é afetado pelo que acontece lá fora. Nós tivemos pandemia há pouco tempo, então é impossível prever o que vai acontecer. A gente até brinca que às vezes se você viaja e fica 6 meses fora do Brasil, a economia mudou de 0 a 100 em poucos meses. Se você viajar, ficar 10 anos fora e voltar, tá do mesmo jeito que você encontrou quando você saiu, né? Então, esse é um desafio grande, né? Do cliente também entender, né? E a gente passar essa transparência que nem todas as estratégias vão dar 100% conforme esperado. Claro. Existe... principalmente assim na concorrência, adora falar que existe conflito de interesse na nossa profissão. E, de fato, você vai ter bons e maus profissionais em qualquer profissão. Mas um bom profissional tem muito mais alinhamento de interesse do que conflito de interesse. Isso você percebe na forma como ele atua, a forma como ele fala com você, a transparência. A gente é super transparente. Nunca tivemos problema de abrir os números de quanto que somos remunerados. Existem várias formas de sermos remunerados também. Isso pode ajudar um cliente que tem uma preferência de um modo para nos comissionar de um jeito ou de outro. Ele pode escolher para ele se sentir mais à vontade. O mais importante é a gente lembrar que a gente está aqui para cuidar do nosso cliente. Se a gente tem esse foco, e a gente tem na RV4, então, naturalmente, o alinhamento vai acontecer. A gente quer que o cliente se dê bem. Sim. Então, o conflito acaba sendo pequeno diante de tanta coisa que você consegue direcionar para o bem do cliente, né? E no final são os resultados também, né? Errar, obviamente, algumas coisas tem ao longo da trajetória que vocês falaram, né? Nem tudo é previsível, mas assim, no longo prazo, o resultado tem sido sempre realmente extremamente positivo, né? Eu, que sou marqueteiro aqui, eu acompanho o nosso índice de NPS, que é extremamente alto, né? Acima de 92 pontos aqui e tal. Então, cara, é um número extremamente alto. Quem acompanha esse número, cara, a gente sabe que é total fora da curva, é realmente um outlier. Então, assim, cara, quem tá escutando isso, cara, vai ver algum escritório, vai ver empresas que tem esse tipo de indicação, cara, não existe, né? Então, só tô reforçando isso porque realmente é um número aí realmente fora da curva, né? Então, isso é fruto da assessoria, dessa proximidade que vocês têm com os clientes, né? Então, acho que é um ponto aí para se considerar. Respeito, né? em relação até aos profissionais, da onde, por exemplo, tem muitos clientes que migram, né? E quando a gente pega uma carteira que veio já pronta, é muito fácil. Eu sempre brinco com os clientes, né? Eu não vou ser engenheiro de obra pronta aqui, né? É muito fácil eu pegar qualquer carteira de qualquer outro assessor que trabalhou com aquele cliente e bater. Sim. Né? Só pegar aquilo que rendeu muito mais do que o cliente estava acostumado, eu consigo. Então, para mim, eu dou muita transparência nessa questão que isso não tem valor, né? Assim como uma pessoa que muda, pega uma locação, porque vai saber qual era a condição do mercado naquele momento, o que era a economia, quais eram as taxas que estavam vigentes. Então, olhar para trás para tentar resultados futuros não faz parte do nosso DNA, né? Então, isso para tudo, né? E a questão de resultado é a expectativa matemática. A gente vai ter erros e acertos, né? Mas a expectativa matemática precisa ser positiva, né? Se isso está acontecendo, os resultados falam por si só. Eu acho que sobre isso, eu lembro que 1 ano atrás a gente estava vivendo um momento de mercado bem conturbado, onde lojas americanas descobriu-se que era assim, uma grande fraude. Coisa que aconteceu na minha vez. Né? Uma fraude na minha vez. A maior das fraudes no Brasil, a maior da fraude, né? Na minha vez, sou testemunha disso. Complicado. E na sua vez assim, imagina a do Leila, ele pegou todas as vezes, entendeu? Mas eu acho que o ano passado foi um ano muito diferente do usual, com uma taxa Selic muito alta. A gente está em 2024, ano passado foi 2023. Uma taxa Selic muito alta, uma inflação mais controlada e muitas empresas com dificuldade de pagar as contas.
começou com lojas americanas, isso desencadeou na RJ da Light, e depois de outras empresas que foram para o mesmo caminho, talvez pensando assim, poxa, se as lojas americanas entrarem em RJ, também posso entrar e tentar me beneficiar. Então foi um ano muito, muito complicado. E eu lembro muito bem que logo depois desse começo conturbado de 2023, lá para março, abril, a gente deu um direcionamento no escritório e que foi muito falado. Pessoal, vocês estão vendo esse fundo que está sofrendo aqui? Esse fundo de CDI, que pode render um pouco mais do que o CDI, mas ele está sofrendo agora, é nele que vocês vão botar. E às vezes o assessor ele fica um pouco assustado, ele pensa assim, gente, como é que eu vou oferecer isso para o meu cliente? Tipo, olha o gráfico passado dele. Uhum. Como é que você... Qual que era o jeito certo de oferecer e que a gente conseguiu fazer? Você está vendo esse fundo que está ruim? É por isso que você vai colocar nele. É nesse momento. Um ano depois, fundos que normalmente entregariam 13%, 14% ao ano, entregaram 16%, 17%, 20% em questão de menos de um ano. Então, como que isso acontece? É tendo a visão para frente. Mostrar um gráfico que deu certo até agora é muito fácil. O problema e a maior dificuldade é mostra para o seu cliente qual a probabilidade daqui para frente e para onde ele tem que mirar. E às vezes o gráfico passado não vai estar bom. Bom, e aqui a gente tem até uma área de asset allocation, né, Leila, que você é um dos heads aqui, né, que ajudam, inclusive, os assessores a escolherem, a montarem, né, ajudarem a montarem a carteira aí para os clientes. Mas mesmo quando os clientes aí, nesses momentos, não confiam e tudo mais, tal, discutem a tese com vocês, como é que vocês lidam com essa dificuldade aí, tal, a resistência dos clientes nesse momento? Realmente, no final das contas, não adianta você estar certo. O cliente tem que perceber também que você está certo. Uhum. Porque, às vezes, o seu prazo ele é um pouco maior do que o do cliente e isso pode gerar atritos. Se você sai de uma estratégia vencedora no meio do caminho, enquanto ela ainda não se concretizou, pode gerar problemas. Então, eu acho que a gente sempre tenta fazer um mix de alocações de forma que o cliente ele consiga perceber valor desde sempre. Em se tratando de Brasil, a gente tem mais facilidade de fazer isso, porque a nossa renda fixa ela paga muito bem para você ficar nela, tanto a de curto prazo quanto a de longo. Então, é possível de você agregar valor desde o começo para o cliente e aos poucos ele vai se acostumando com estratégias alternativas. Eu, pessoalmente, quando comecei, eu tinha uma alocação para mim mesmo, né, como meu próprio cliente, que ela era muito diferente do que é hoje em dia, porque à medida que você se habitua com o risco, você não só fica mais à vontade, como você busca aquelas oportunidades que podem gerar mais retorno. Então, é um processo. O assessor ele conta com a nossa ajuda sempre para pensar bem nos produtos, fazer boas alocações, saber até onde pode ir com cada produto, não exagerar com determinada alocação que tem mais risco, a gente é muito cauteloso com isso. Sim, muito. E compreender muito bem seu cliente. Então, eu acho que a dinâmica costuma funcionar muito bem no escritório, e aí eu deixo para vocês darem a opinião pessoal de vocês também. Eu gosto bastante de analogias, né? Então, eu faço esporte, eu sou triatleta também, então, ou mesmo quem procura um nutricionista, né? As pessoas tendem, e eu me incluo nisso, a gente é muito imediatista, a gente sempre quer resultados rápidos, né? Então, a pessoa que quer emagrecer, ela vai no nutricionista, ela quer emagrecer em 10 dias, né? A quantidade de quilos que ela demorou anos para chegar naquele patamar. Sim. Ou então, a pessoa que quer correr uma maratona, fazer um triatlo mais longo, um Ironman, a pessoa que acha que é só se inscrever e vai lá e vai fazer a prova. Então, assim, tudo tem um processo. Primeira coisa é você procurar um profissional capacitado que vai te ajudar nesse processo. E a sua melhora, assim como a carteira dos clientes, vai ser de dia após dia, né? Tem que ser resiliente, ter paciência, porque aquilo não vai ser uma virada de chave, né? Então, essa questão que o Leila comentou, às vezes o cliente vai aprendendo ou vai pegando confiança, isso ele precisa entender que é um processo. Então, logo no começo, a gente já precisa preparar o cliente que aquilo vai ser uma jornada, aquilo não vai ser uma corrida de 100 metros, aquilo vai ser um processo que vai demorar um certo tempo e só o tempo é que vai trazer esse resultado esperado daquilo que ele
almeja, né? Então, por isso que a gente gosta muito de fazer uma anamnese em relação, logo no início a gente nem fala de produtos, a gente quer entender um pouco da vida da pessoa, em que momento que ela está, para saber qual que vai ser o remédio para o que ela almeja lá no futuro, né? E isso não vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, pode ser 6 meses, 2 anos, 3 anos, né? Vai depender muito do que cada pessoa procura. Eu né? sempre penso aqui na minha cabeça que eu nunca vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Então, como assessora, se eu faço falar para uma pessoa, quando entra alguém aqui, eu falo, quando você vai montar uma carteira, ou quando você vai, pensa que você não pode prometer nada. Você pode fazer aquilo que está dentro ali das condições do mercado, tudo. E acho que aqui, principalmente na RV4, que acho que uma das maiores características é que a gente tem uma visão de longo prazo. Sim. Então, quando o cliente vem com aquela sede de mercado, a gente fala sobre pôr a bola no chão. Né, o que está dentro do que eu posso fazer. Então, dentro das nossas expectativas, dentro do que o mercado oferece, a gente está lidando com aquela situação, mas mostrando para ele que se ele tiver uma visão de longo prazo, uma visão com mais tempo, ele tem muito mais assertividade. E isso depende muito menos de uma situação específica, de um evento específico, de uma locação específica. Então, eu acho que trazer essa visão para o cliente, trazer ele para o jogo também, chamar ele, dividir a responsabilidade. Olha, eu tenho uma responsabilidade de estar aqui, de pontuar, de trazer informação, de estar atenta com o mercado, de trazer oportunidade, mas a gente também tem uma visão de entender qual é a sua estratégia, se você só tem estratégia curta, se o seu pensamento é muito imediato, igual o Deonero falou, quando você coloca num horizonte maior, né, o mercado é um ciclo, Leila fala muito sobre isso, as coisas vão se repetir, então se você aprende, se você consegue mostrar isso para o cliente com o tempo, no meu caso eu entrei no momento de mercado que o cliente entrou, a taxa de juros estava em 3, em menos de 8 meses a taxa de juros foi a 12. Tudo que era bom quando a taxa de juros estava em 13%, em menos de 6 meses passou a ser horrível. E aquele cliente que acreditou em mim colocou a 3. Então, eu passei muito por isso. E eu sempre defendi isso. Eu falei para ele, a nossa estratégia não é para hoje, a gente não vai resgatar esse dinheiro hoje, a gente não vai desmontar a carteira hoje, a gente vai ter uma visão sempre, lógico, com a sua reserva de emergência conservada, com todos aqueles pontos que a gente sabe que a gente deve fazer. Mas ter uma visão longa, né? Mostrar isso, fazer com que o cliente também tome essa responsabilidade junto com você. Não é um trabalho em uma pessoa só, não é 2 mãos, né? É o time de alocação, é a própria XP com os calls que eles dão pra gente, é você e o cliente, uma parceria, na disciplina. Então, acho que envolve muito mais para fazer aquilo realmente ser efetivo, dar certo. E acho que não existe one size fits all, né? Aquele negócio, não é o mesmo remédio, não é para todo mundo, né? Então, e uma coisa que eu acho que é muito diferente do banco tradicional, que é o nosso trabalho, é que a gente não pode ter muitos clientes, né? Você pega um banco tradicional, o gerente nem sabe o nome das pessoas porque tem mais de 1.000 clientes abaixo da gestão dele. Sim. Então, aqui quando a gente começa a crescer, a carteira começa a ficar maior, a gente começa a pegar as pessoas que estão começando, que têm a mesma cultura, que a gente treina e a gente começa a fazer uma migração natural de clientes para que justamente a gente possa ter esse bate-papo individual com cada um, entender a estratégia de cada pessoa, né? Não tem como ser diferente. Se fosse um produto que a gente pudesse colocar para todo mundo e desse o mesmo resultado, beleza, mas não é assim que funciona, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que sempre estar de olho, né? Todo mundo tem mais ou menos o mesmo número de clientes e isso não pode ser uma coisa que fique de forma que a gente não consiga fazer gestão, né? Show. Para mensagem final aqui, gente, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo aqui, queria que não só para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos clientes, para os assessores aí que estão começando e tal, se vocês pudessem passar uma das fortalezas de vocês, né, como pessoa, como assessores e tal, uma característica positiva aí de vocês, quais vocês elegeriam de vocês para passar para as pessoas? Vamos fechar dessa forma, vai? Gente, ele tá complicando a coisa, sua, né? Leila, você primeiro. Gente, a gente quer ouvir você. Eu tenho várias de vocês, hein, mas vamos lá. Olha! Vou deixar para vocês. Aí vamos dizer, busca pelo conhecimento, pelo acerto. Acho que pode ser uma
excelente do Leila, realmente. Foi genérica, né? Foi muito boa. Genérica. Ele é um dos caras mais nerd que eu conheço, realmente estuda pra caramba. Depois de 1 hora aqui de podcast, pra terminar ele sendo chamado de nerd. Comecei sendo chamado de velho, Não, nerd terminei sendo chamado de nerd. Tá bom. Muito bom. O ancião, tá bom. Eu acho que a palavra confiança é complicado de dizer que você passa confiança. Eu acho que a confiança ela é conquistada, né? Então, você se torna uma pessoa confiável a partir do momento que as pessoas veem resultado e você gera credibilidade naquilo que você faz, né? Então, isso não é de imediato, mas é uma coisa que é conquistada e é o que faz com que o seu trabalho continue evoluindo, né? Então, acho que confiança é uma boa palavra aí do que eu entrego para os clientes, né? Eu acho que no meu caso, eu trabalho muito com resiliência, né? Então, quando eu defendo essa questão de você acreditar, ser resiliente, estar ali, né, presente naquilo, acho que essa palavra é a palavra da minha vida, assim, eu insisto em ser resiliente. Quando eu acredito numa coisa, eu vou naquilo até que eu encontre resultado, né? Então, eu acho que eu entrego essa percepção para os clientes, estar ali, de ser resiliente, de acreditar. Então, acho que a gente vê os clientes muito incertos com muita coisa. Então, eu passo isso, né? Talvez seja um pouco de confiança também. Olha, a gente tá aqui, a gente vai vencer isso aqui junto, a gente vai fazer isso aqui dar certo junto, ser resiliente nisso aqui junto. Então, acho que os clientes percebem isso, né? Legal. Então, vou fechar falando, busque conhecimento, seja resiliente e confie nos nossos assessores aqui da Reinventar, que vocês estarão bem assessorados. Muito obrigado, Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima aí. Valeu.